Olá, pessoal. Esta aqui é a aula 6.1, com resolução de um circuito em corrente alternada da lista de exercícios da disciplina. Essa apresentação ela vai estar disponível lá no Moodle, assim como um script e uma versão em PDF dessas transparências. O exercício que eu escolhi foi o exercício 2.6 da lista, e ele é interessante porque pode ser resolvido de uma forma bastante simples e exploratória, mas também pode ser feito com a adoção de um sistema linear, com a primeira e segunda lei de Kirchhoff aplicadas às malhas e aos nós, e a resolução desse sistema, depois com algum tipo de interpretação, pode chegar ao resultado final também. Então é dado o seguinte, é um circuito que tem os seguintes bipolos associados entre vários desses nós, e é desejado que neste ramo aqui, onde existe essa impedância, exista uma tensão com 100 volts, tá bem? Então, esse é o enunciado, apenas isso, que a tensão aqui tem que ser 100 volts, e para isso é perguntado qual que é a tensão que deve ser aplicada aqui na entrada do circuito, ok? Não é falado sobre qual é a fase dessa tensão, né? Esse circuito é um circuito de corrente alternada, então, dado uma certa referência, a gente pode adotar um nó como referência, todas as tensões e as correntes vão ter magnitudes e fases. Então, no enunciado sozinho, não é falado nada sobre referência. Então, a gente poderia adotar a referência que a gente quisesse. E apenas para chegar no mesmo resultado da resposta, é que eu vou adotar a referência como sendo esta tensão aqui, ela vai ser 100 volts, que é o desejado, com a fase de zero. Então, esse zero que aparece aqui, que eu vou adotar no resultado, no exercício, ele é uma escolha que poderia ser livre. Eu poderia adotar aqui 100 fase 30, 100 fase 40, 100 fase menos 20, e aí sim encontrar qual que é a tensão resultante aqui na entrada. Todas essas respostas estariam válidas. Todas, tá bem? É uma questão apenas de adotar o que é a referência como fase zero do seu circuito, tá bom? Antes de a gente aplicar aqui as nossas métodos de resolução, vamos interpretar um pouquinho e aproveitar a oportunidade para ver o que esse circuito de corrente alternada significa. Ele é um circuito que tem vários ramos, cada um desses ramos ele possui uma impedância específica. Então, essa impedância aqui ela é negativa, essa impedância é positiva, essa é negativa, essa é positiva. Algumas são imaginárias, outras são puramente reais. Então, lembrando, essas que são puramente reais, na verdade, são resistores. A impedância de um resistor só tem parte real, então são resistores, individualmente. Enquanto isso, essas outras impedâncias que têm parte imaginária, está com J aqui colocado, são reatâncias. E por causa do sinal da reatância, eu consigo saber a natureza dessas cargas, se elas são indutivas ou capacitivas. Lembrando, né? A reatância ela é negativa para capacitores, que é o caso desses dois ramos aqui. Na verdade, a gente poderia desenhar esse símbolo como os capacitores. E nesse caso aqui da reatância positiva, esse é um indutor do nosso circuito. Então, percebam, é um circuito que tem um indutor e dois capacitores, e todos eles associados de uma forma bastante curiosa aqui. Este está em série com esse, esses dois juntos estão em paralelo com esse, esses todos estão em paralelo com esses dois que estão em série, e finalmente todo esse conjunto estaria em série com esse. Então não seria um trabalho muito complexo de se associar tudo isso numa única impedância, mas o triste é, não ia me adiantar muita coisa, porque afinal de contas eu não sei essa tensão aqui, e a minha tensão desejada está lá para trás, tá bem? Então, uma das formas de se conduzir a resolução desse exercício primeira coisa, adotar um nó de referência, tá bom? Em geral, aqui, como todos esses aqui estão embaixo, estão interligados, apesar da pessoa colocar aqui B, D, F, H, todos eles são o mesmo nó. Então, vamos adotar talvez esse nó como a nossa referência do circuito, onde a gente vai colocar o nosso símbolo de terra, tá bom? E vamos tentar prosseguir com a resolução, tentando encontrar todas as tensões que já existem e tentar chegar à tensão final, a tensão que é colocada no circuito e que produz a tensão desejada aqui na saída.
Pessoal, uma outra coisa importante, né? A gente sugere que vocês utilizem de forma bastante corriqueira nas nossas aulas e resoluções alguma forma de cálculo com números complexos e bastante prática. A gente sugere o GNU Octave, tá bom? Ele é gratuito, baixem lá ele no site e essa resolução é acompanhada justamente de um script no GNU Octave. Então, vamos lá? Vamos passar para a nossa próximo slide. Olha só como é que eu vou resolver esse exercício. Inicialmente, o que eu fiz foi, admitindo que a tensão nesse neste ramo aqui do capacitor de menos J10 de impedância é 100 com fase zero, então eu que admiti esse zero aqui, o 100 é o quanto a gente deseja ter. Se isso é um bipolo passivo e a tensão já está determinada nele, eu tenho certeza, pela lei de Ohm, que existe uma corrente envolvida aqui. E, como é um bipolo passivo e a tensão eu já admiti nessa direção, a corrente tem que ter aquela convenção que a gente adota de receptor. Então, eu desenho ela aqui embaixo. Aqui é o ramozinho, onde tem o capacitor de menos J10, a tensão de 100 fase zero, e a corrente descendo, tá bom? Então, importante, ó, a direção da corrente é um número complexo que, na verdade, remete a uma onda alternada, um cosseno de alguma frequência em específico, mas, de qualquer forma, ela guarda uma relação de fase, né, com as demais grandezas do circuito. Então, a gente coloca aqui a direção, você fala, professor, mas isso é uma tensão alternada. Na verdade, isso está indo para frente e para frente e para trás ao longo do tempo. O que eu quero dizer é que a onda desta corrente, ela tem alguma relação com a onda de uma outra tensão e que quando ela está, por exemplo, positiva, essa vai estar nesse sentido positiva, tá bem? Então, as direções de tensões e correntes em circuitos de corrente alternada, elas podem não ter imediatamente aquela representação física, é a corrente entrando ou corrente saindo, porque elas estão balançando, mudando ao longo do tempo, mas as relações de fase entre elas, já que são ondas senoidais, elas estão deslocadas em fase, elas obedecem a esses sentidos aqui de referência. Então, quando este aqui está positivo, esse aqui também está positivo descendo pelo bipolo passivo. Quando esse fica negativo, esse também vai ficar negativo nesse sentido no bipolo passivo. Mas vamos lá. Voltando ao nosso problema, eu tenho uma tensão imposta a uma reatância, e eu sei pela lei de Ohm que a tensão e a impedância elas estão envolvidas por esse relacionamento. Então, eu vou substituir aquilo que eu sei. O VGH, que essa tensão é 100 fase zero, vai ser igual a menos J10 vezes a corrente. Muito bem, isolo a corrente, passo esse J10 aqui dividindo, uma divisão de números complexos. Com algum trabalho, vocês devem chegar aqui a corrente I1, ele é J, 10 amperes. Como fazer essas contas não é trivial, a gente sugere que vocês usem, como eu sugeri, o Octave. Olha o Octave aqui, o script que a gente poderia fazer, ou as linhas de comando na janela de comandos, para fazer essas contas. O VGH, tá bom? Que é aquela tensão, ela é 100 com fase zero. Olha como é que eu escrevo um número complexo com 100 fase zero no Octave. Eu tenho que fazer o cosseno do argumento zero mais J. Pessoal, lembrem-se, alguns softwares utilizam como operador complexo não o J, usam o I, que é o caso do Octave. Professor, por que a gente não usa o I nas nossas contas? É que o I remete a corrente para nós e às vezes dá uma confusão danada. Tomem cuidado, inclusive, quando vocês fazem programas no Octave, de não definir o I como uma variável interna, senão você também vai acabar sabotando o seu próprio a sua própria resolução. Se de repente numa linha do seu programa no Octave você fazer I igual a 2, o I ele passa a não ser mais o número complexo que a gente gostaria, que é a raiz de menos 1. Então tome muito cuidado de não usar o I como uma variável, tá bom? Pensem o I como se o Octave não faz do I uma palavra reservada, ele permite você fazer em algum lugar I igual a 2, I igual a 4 mais 5, o que quer que seja, e isso redefine o operador. Então tome muito cuidado de não fazer esse assassinato, senão vocês vão odiar os resultados, tá bom, obtidos.
Então, vejam, aqui eu coloquei o sem fase zero. Toda vez que eu não coloco ponto e vírgula, ele acaba ecoando o resultado na própria tela. Depois eu coloquei a impedância, que é menos J10, ó, menos I10. E aí eu fiz a conta, ó, I1 é o VGH dividido por ZGH. Olha só, ele já calculou para mim, menos J10, da mesma forma que eu obteria aqui. Lembrando que essa é uma forma cartesiana de um fasor. Eu poderia colocar na forma polar. A forma polar é a magnitude, que nesse caso é 10, e a fase, o operador I, na verdade, é 90 graus, né? Lembra, o plano cartesiano, ele usa como referência parte real e parte imaginária. Então, esse número complexo aqui, ele tem 10 positivo, ele está aqui, ó. Ele tem 10 positivo de altura no eixo imaginário apenas. Então, ele é um fasor, eu vou desenhar aqui uma setinha, tá bom? Um fasor com 10 de altura e com fase 90 graus, ok? É o que está colocado aqui. Então, outra forma da gente fazer esse desenvolvimento. Colocar o resultado na sua forma polar. Os dois têm a mesma representação, têm o mesmo significado, tá bom? Muito bem. Conhecido aquela corrente I1, né? Corrente 1 é a corrente que desce por esse bipolo aqui. Eu consigo também descobrir qual que é, talvez, alguma coisa que acontece nesse outro bipolo aqui, porque se a corrente desce por aqui, ela não tem outro caminho para fugir, a mesma corrente deve estar percorrendo esse ramo EG. Então, o que eu faço é, dado que o I1 é conhecido, e eu quero determinar esse VEG, essa queda de tensão em cima desse bipolo. Olha, o I1, ele já está nessa minha convenção, eu já tinha admitido ele aqui descendo, então ele vai percorrer esse EG nessa direção, e como é uma convenção de receptor, a corrente, quando entra, a tensão, ela cai ao contrário, né? Então, olha só, a cabecinha da tensão, ela está no rabicó da corrente, né? Convenção de receptor. E a lei de Ohm nesse bipolo também vale. Eu sei que a tensão aqui é um produto dessa impedância por essa corrente. Então, VEG é 10 vezes I1. E aí eu coloco, de novo, os valores que eu conheço. O I1 eu já determinei, ele é J10 vezes 10 sem J. Então, a tensão nesse bipolo, ela acaba sendo 100 fase 90, tá bom? Aqui está o scriptzinho para fazer essas contas dentro do Octave, ok? Uma coisa que eu ia só falar para vocês, olha, toda vez que você exibe os resultados no Octave, ele sempre coloca os resultados na forma retangular. Se você um dia precisar na forma polar, você pode usar o comando ABS, que é valor absoluto, né? Ele serve para qualquer espaço, R2, R3, ou o que quer que seja. Ele pega ali e faz a raiz do quadrado de cada uma das componentes. Nesse caso aqui, é parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Tira a raiz, ele já te dá o valor absoluto, né? O módulo daquele vetor, daquele fasor, nesse nosso caso. Mas para você ter a fase, tá bom? O comando que a gente usa é arg, de argument, tá bom? Então, o argumento desse número complexo VEG, cuidado, o resultado é em radianos, então eu multiplico por 180 e divido por π, eu vou ter a fase 90 graus, tá bom? Então, percebam, se eu quiser obter os dados para ter uma representação polar, eu preciso fazer essa conversãozinha aqui e obter o módulo e a fase, tá bom? Pessoal, o Octave é muito parecido com o MATLAB, que é um programa bastante conhecido no meio científico e acadêmico. Mas eu preciso alertar vocês que no MATLAB a gente não usa comando arg, a gente usa o comando phase para obter a fase de um número complexo ou de um fasor, tá bom? Vamos lá, voltando ao nosso problema. Se eu descobrir essa tensão aqui, aliás, essa é aquela que a gente deseja, sem fase zero. Descobrir essa tensão aqui, o VEG, eu agora consigo saber a tensão entre esses dois pontos, tá bom? Eu nem estou considerando o resto do circuito, mas a lei de Kirchhoff é a segunda, que diz, dentro de uma malha, a somatória das tensões tem que ser igual a zero, vale? É um caminho fechado entre nós e ramos do meu circuito. Eu tenho que fazer com que o potencial se conserve. Então, o que eu fiz aqui foi escrever, ó, essa tensão aqui, que eu não sei, ela vai ser igual a esta daqui, aliás, menos esta, seguindo o percurso que eu adotei para essa malha,
ficou VEG menos VEH menos VEG menos VGH, tudo isso tem que ser igual a zero. Então, deixa eu só tirar isso aqui veio de algum outro lugar. VEH, botando em evidência, é VG positivo mais VGH positivo. Então, essa tensão é a soma dessas outras duas, e a gente fazendo essas contas, chega-se a esse resultado. Essa tensão aqui, ó, ela tem parte real e imaginária iguais, 100 mais J100, um número complexo que tem 100 raiz de 2, né? Isso aqui é uma diagonal de um quadrado, né? São dois catetos idênticos, então 100 raiz de 2 faz 45 graus. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer na mão isso daqui, dentro do octave, para obter esse resultado. Então, encontrei aquela tensãozinha. Então, percebam, eu estou andando no meu circuito devagarzinho, tá bom? Deste ramo que está aqui, e calculando tensões. Agora vou, sabendo essa tensão aqui, vou calcular essa corrente, sabendo essa corrente, vou calcular também essa outra corrente que está aqui, vou juntar essas duas, vou chegar nesse lugar, vou calcular a corrente geral, calcular a queda de tensão, somar, eu vou reconstituir todas as tensões e correntes até que finalmente eu encontro a fórmula, a regra de formação dessa tensão aqui, ó. Tá bom? Como função de todas as quedas em outros componentes. Então, eu já sei essa tensão aqui. Se eu sei essa tensão aqui, professor, essa tensão já não é VAB? Não, porque tem uma parcela perdida aqui que depende dessa corrente. Então, eu preciso descobrir esta corrente, então eu preciso descobrir esta e esta. Dada essa tensão, essa corrente sai fácil. Essa tensão que está aqui é a mesma que está aqui, porque esses nós aqui, apesar de terem nomes distintos, é o mesmo nó, efetivamente, né? Não tem nenhum componente ligando entre eles, então que eu poderia chamar esse lugar aqui único como C ou E, depende do seu gosto, mas apenas um nó. A tensão entre esse ponto e esse ponto é a mesma desse ponto em relação a esse ponto, então eu vou descobrir essa corrente aqui. Sabida essas duas correntes, mais essa daqui, eu posso aplicar a lei de Kirchhoff aqui e descobrir essa corrente total. Então vamos lá, isso é feito a seguir. Deixa eu dar zoom aqui. Olha o que é feito nesse lugar aqui. Eu descobri essa tensão, né, que é a soma dessas duas aqui intermediárias. Dada essa tensão já está nessa direção, tá? Foi eu que admiti essa tensão para cá, então eu vou colocar o I2 descendo na convenção do receptor, porque isso aqui é um bipolo passivo. Então, aplico lei de Ohm nesse lugar, não vai ter muito trabalho, vocês vão encontrar que a corrente que desce por esse ramo aqui, tá bom? É menos 3,333 mais J 3,333, contra o I2 descendo. Da mesma forma que eu encontrei neste ramo, eu posso encontrar neste ramo aqui também. Então, aqui está o scriptzinho para calcular o I2, vamos calcular esse novo ramo, eu chamei de I3. E aí uma coisa já importante, professor, aquele ramo lá, aonde está essa minha incógnita I3, vamos mostrar de novo aqui, ó. Este ramo aqui, ele tem duas impedâncias. Então não era melhor eu admitir um ramo aqui, um nó aqui no meio, fazer primeira lei de Kirchhoff, segunda, olha, toda vez que você tem um nó, mas você não tem interesse no valor, por exemplo, da tensão neste ponto, você pode reduzir o seu problema. Associe essas duas impedâncias numa única impedância equivalente. 15 com J20, as duas impedâncias estão em série, é equivalente a um único elemento passivo, tá bom? Que é o que eu desenhei aqui nesse circuito, uma única caixinha, 15 mais J20. Uma parte é resistência, outra parte é indutância, tá bom? E a lei de Ohm aqui tá valendo, essa tensão eu já sei, preciso descobrir esse I3, essa tensão está nesse sentido, o I3 tem que obedecer à convenção do receptor. Lei de Ohm aqui, VCD é 15 mais J20, é impedância vezes o I3. Encontro o I3, aqui está o scriptzinho, para vocês encontrarem e chegarem nos resultados, tá? Inclusive em módulo e fase. 5,6 mais J08 em coordenadas retangulares, 5,66 menos 8,13 de coordenadas polares. Vou aproveitar e fazer um adendo aqui. Pessoal, toda vez que vocês representam grandezas complexas,
Em módulo e fase, talvez 2, 3 casas depois da vírgula é suficiente, na verdade, obedeça à significância do seu problema, né? Se você tem números da entrada do seu problema com 4 casas, você representa tudo com 4 casas. Mas eu preciso alertar vocês que, principalmente quando se usa coordenadas polares, né, como um pequeno erro aqui na fase em graus pode resultar, percebe, a parte real, ela depende de um cosseno, a parte imaginária de um seno. Pequenas variações no cosseno e pequenas variações no seno podem resultar em alguns tipos de truncamento, né? Então, o que a gente diz é o seguinte: aqui, principalmente no argumento dos seus números complexos em coordenadas polares, use mais casas. Eu coloquei só 2 aqui, porque afinal de contas está tudo armazenado dentro das memórias no meu Octave. Mas se você precisasse fazer um memorial de cálculo e colocar a fase, pelo menos 3 casas, quando não, talvez até 4 casas de precisão, tá bom? Porque qualquer truncamento no ângulo pode resultar numa representação retangular com um arredondamento um tanto quanto às vezes grosseiro, tá bem? Então tomem cuidado com a quantidade de casas que vocês usam para representar fases. Não sejam econômicos aí. Então, pessoal, depois de algum trabalho, encontramos o I3. Então, olha só, vamos olhar essa parte do meu circuito. O que eu já sei? Eu sei I1, sei I2, sei I3. Aqui, esses nós aqui, eu até podia sumir com eles, né, e não ter esse trecho aqui entre C e E, ou seja, não nem pensar em calcular essa corrente 4. Mas até coloquei. Vamos imaginar que eu vou calcular essa corrente 4 aqui. Então, eu coloquei duas incógnitas, I4 e I5. Mais interessante se aqui eu não tenho tensão imposta, nesses lugares aqui, qual que é o sentido que eu posso botar para a corrente? Na verdade, qualquer um. Então, eu coloquei um chute aqui, chute do Eduardo Pellini. Botei 4 para cá. Professor, mas pera lá, se aqui as correntes estão saindo, não é intuitivo que essa corrente talvez esteja entrando? Eu vou fazer o que a matemática me permite. Vou colocar de uma forma arbitrária essa corrente para cá, e a matemática vai me provar. Olha, você vai obter aqui um I4 que vai estar invertido em relação à direção física do fenômeno. Lembre-se que invertido aqui é um sinal de menos, que no número complexo vai virar ele de 180 graus na sua face. Mas vamos lá. Fiz então esse chute para I4 e fiz esse chute para I5. Professor, posso botar I5 para cá? Aqui do planeta de onde eu venho dá mais sorte colocar as coisas orientadas para a esquerda. Pode. Na hora que você dá chute, você chuta onde você quiser. Escrevi a primeira lei de Kirchhoff aqui, primeira lei de Kirchhoff aqui nesse outro nó, tá bom? Faltou uma bolinha aqui, inclusive, deixa eu colocar aqui, ó, blá, 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 nesse nó. Então, no nó E e no nó C, escrevo as duas equações. Se eu sei I1 e 2, depois eu sei I3 e 4, eu vou calcular todo mundo, calculo essa parcela de I4 e calculo essa parcela de I5. O problema está chegando no final. Aqui, para a gente conseguir finalizar, se eu já conheço o I5, tá bom? Dado o I5 está para cá, essa tensão já sabia, então eu vou, para chegar em VAB, só ter que descobrir quanto que é esse VAC. Então, esse VAC, lei de Ohm nesse cara, se a corrente está entrando, a tensão está nesse sentido, mantendo lá a convenção de receptor, vai dar que a tensão VAC, ela é o 15 vezes o I5, vai dar esse valor aqui. Aqui está o scriptzinho. Finalmente, para eu chegar na minha tensão final, eu fiz uma malha aqui, nesse lugar. Essa malha eu fiz VAB menos VAC menos VCD é igual a zero. Foi o que eu fiz aqui. Tcharam. E aí eu vou chegar finalmente no resultado. Essa é a tensão desejada para que eu tenha lá naquele final do meu circuito a tensão de 100 com fase 0 graus naquele ponto em específico, ok? Então, esse é o método de resolução que eu chamei de método 1, que é um método exploratório. Mas uma coisa que eu ia aproveitar nesse exercício, por isso que eu escolhi, que eu acho que ele é importante, esse circuito nosso é um circuito que é bastante comportado, e ele é um sistema linear. E tem uma peculiaridade, ele tem apenas uma fonte de alimentação. Nessas condições, tem umas propriedades interessantes de sistemas lineares que vale a pena a gente resgatar das nossas aulas de álgebra linear. Então, olha só o outro jeito que eu resolvi aqui, ó. Dá um pouquinho de trabalho para montar o sistema linear, mas ele é bem o DNA da nossa disciplina. A gente monta o sistema de equações, vai para um sistema matricial e resolve ele usando alguma ferramenta.
Então, olha só, eu admiti uma outra coisa. Eu coloquei uma tensão aqui, como se eu já pudesse estipulá-la, e eu coloquei ela unitária, 1 volt, ou 1 fase 0, como se fosse um número complexo. Professor, mas você não queria 100 aqui? Esquece esse problema por enquanto. Se eu colocar 1 volt aqui, correntes vão circular, vão produzir quedas de tensão, e aqui vai produzir uma certa tensão. O que eu quero lembrar vocês, se isso é um sistema linear, e eu só tenho essa única fonte aqui alimentando todo o circuito, se essa fonte aumentar, todo mundo aumenta proporcionalmente. Então, minha proposta nessa resolução método 2 é calcular tudo com uma tensão de 1 volt e depois descobrir quanto que eu preciso aumentar nessa tensão de 1 volt para que essa tensão aqui alcance os 100 volts necessários, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu fiz uma resolução tradicional do exercício, diminuir a quantidade de nós aqui para não ficar tão bagunçado. Então, considero aqui só o nó A, só o nó C, só o nó G, só o nó B, 3 malhas no meu circuito, uma tensão imposta de 1 volt, todas as impedâncias aqui iguaizinhas, tá bom? Vou escrever lá as 3 equações da segunda lei de Kirchhoff para as malhas. Então, aquelas malhas lá vão resultar numa equação, numa outra e numa outra. Recomendo vocês a fazer elas para ver se eu não errei as minhas orientações e tudo mais. Aqui, essas 3 equações não são suficientes para resolver o problema, porque eu tenho 4 incógnitas, I1, I2, I3 e I4. Então, para isso, eu preciso de uma quarta equação. Essa quarta equação eu obtenho da primeira lei de Kirchhoff nesse nó C aqui, tá bom? Nesse nó, balanço das correntes tem que dar igual a 0. Lembrem-se, esse 1, e 2, e 3 e 4, eles não guardam, eu usei o mesmo nome, foi uma infelicidade na hora de fazer a apresentação para vocês, mas eles não guardam relação com o 1, e 2, e 3, e 4 e 5 do método anterior, tá bom? Eu como se estivesse resolvendo do início, sem antes lembrar da resolução anterior. Então, nesse novo sistema linear, basta eu digitar ele, tá bom? Essas equações em algum lugar capaz para tentar resolver como a gente fazia lá em circuitos de corrente contínua. Eu sei que tensões são produtos de impedâncias vezes correntes, na verdade em forma matricial, um vetor de tensões, um vetor de correntes e um vetor de impedâncias, um vetor de impedâncias não, uma matriz de impedâncias, e a resolução desse sistema é, se eu tenho as tensões e tenho as impedâncias, eu preciso fazer a inversa da matriz de impedâncias vezes o vetor de tensões. Então, foi feito aqui com algum cuidado. Eu fiz no Octave, o script está lá para vocês verem. Eu crio lá todas as impedâncias, eu extraí justamente dessas equações que estão aqui, tá bom? Então, olha só, nessa primeira equação, o I1 está multiplicado por menos 15, o I2 está multiplicado por esse número complexo aqui, menos 15 menos J20, e depois eu tenho uma tensão aqui. Olha só, ela aparece aqui. Olha na primeira equação, menos 15 menos J20 e o 1. Cuidado que esse 1 aqui estava positivo naquela equação, quando eu passo para o lado de lá para ficar um vetor livre, ele fica negativo, tá bom? Então, essa matriz de impedâncias, essa matriz de tensões, esse vetor de tensões, fizer a matriz inversa, multiplico, obtenho todas as correntes. E as correntes vão ser essas daqui. Podem notar que as correntes são bem pequenas. Perto do problema original, que a gente estava resolvendo no início da aula, as magnitudes eram muito maiores, tá bom? Mas uma coisa que eu quero que vocês notem isso é para uma tensão de 1 volt. Então, olha só, se aquela tensão de 1 volt produz essas correntes, vamos ver primeiro o que acontece naquele elemento desejado, menos J10. A menos J10 vezes essa corrente está dando 0,315, fase menos 65. Então, olha só, 1 volt lá na entrada está produzindo lá naquele bipolo 0,315. Está bem distante, certo? Eu queria 100 volts aqui e está tendo 0,315. Então, se eu fizer uma relação de proporcionalidade, eu desejo 100 fase 0 e estou obtendo 0,315 fase menos 65, eu estou distante do meu resultado disso daqui, ó. E olha só que curioso, essa é a própria resposta do exercício. Significa que a minha fonte lá, ela não deve ter 1 volt, ela deve ter 1 volt multiplicado por isso daqui. Então, essa é uma outra forma da gente resolver aquele problema.
tá bom? Eu imagino uma tensão unitária e depois eu vou lá e amplifico ela. Tudo vai ser amplificado, tá? Se vocês quiserem resolver um novo sistema linear usando isso como tensões, as correntes vão ficar maiores por essa mesma proporcionalidade e vai resultar naquela tensão desejada de 100 fase zero. Uma coisa interessante é que essa relação de proporcionalidade, eu não fiz uma relação, um número real, eu fiz um número complexo. E eu posso, porque afinal de contas, os números complexos não deixam de fazer os nossos sistemas serem lineares, tá bem? Então, turma, essa é uma resolução de circuitos de corrente alternada que eu estava devendo para vocês e vai estar tudo lá no e-disciplinas para que vocês possam fazer suas análises. Inclusive, como eu recomendo, trabalhem bastante com essa ideia de script, porque ela operacionaliza muito bem a resolução dos nossos exercícios e facilita a vida para fazer alterações, análises, correção de erros, inclusive, tá bom? Checagens, muito mais prático do que fazer na mão. E a gente aceita o script que vocês produzam como justificativa para desenvolvimento da questão. A gente vai falar para vocês na prova. Resolvam um problema e, depois de resolvido o problema, coloquem os resultados e anexem os desenvolvimentos que vocês fizeram. O script serve para nós. Com grandes poderes e grandes responsabilidades, a gente vai ficar analisando se os scripts eles são semelhantes, são iguais, são idênticos, porque vocês podem trocar entre vocês e a gente não tem essa intenção de que um aluno use o script do colega, do outro colega, para resolver o seu problema, ok? Mesmo porque também na prova as questões vão ser bastante bem aleatórias. Então, turma, bom estudo para vocês. A gente se vê na quarta-feira à tarde na aplicação da prova, ok? Bom fim de semana, bom estudo.